E se eu te contasse? Vocês todos conhecem a história do Titanic, o navio inafundável que tragicamente afundou em sua viagem inaugural. A versão oficial diz que ele bateu em um iceberg. Mas e se eu te dissesse que a história que nos contaram por mais de um século é uma mentira? E se o maior desastre marítimo da história não foi um acidente, mas um ato deliberado de sabotagem? Hoje, vamos mergulhar fundo nas águas geladas da conspiração e explorar a teoria chocante de que o Titanic foi afundado de propósito. Para entender isso, precisamos voltar no tempo, não para 1912, mas para alguns anos antes, para um mundo de poder, dinheiro e segredos sombrios. No início do século XX, um grupo de homens incrivelmente ricos e poderosos, como John D. Rockefeller, a família Rothschild e J.P. Morgan, estavam planejando algo grandioso, algo que mudaria o mundo para sempre. A criação do Federal Reserve, o Banco Central dos Estados Unidos. Esse banco daria a eles um controle sem precedentes sobre a economia americana e, por extensão, a economia mundial. Mas havia um problema. Um grande problema. 3 dos homens mais ricos e influentes da época eram ferozmente contra a criação do Federal Reserve. Seus nomes? John Jacob Astor IV, Benjamin Guggenheim e Isidor Straus. Eles eram titãs da indústria, com fortunas e poder para rivalizar com os próprios proponentes do banco. Eles viam o Federal Reserve como uma ameaça à liberdade econômica e juraram usar toda a sua influência para impedir sua criação. A oposição deles era o único obstáculo real no caminho de J.P. Morgan e seus aliados. Como eliminá-los de uma vez só, de forma discreta e definitiva? A resposta, segundo essa teoria, seria a bordo do navio mais luxuoso e supostamente mais seguro já construído, o RMS Titanic. E quem era o dono do Titanic? A White Star Line. E quem controlava a White Star Line através de sua outra empresa, a IMM? Ninguém menos que o próprio J.P. Morgan, a peça central do quebra-cabeça. J.P. Morgan, o grande financiador do projeto, anunciou com grande alarde que estaria na viagem inaugural do Titanic. Ele até tinha sua suíte pessoal reservada, uma das mais luxuosas a bordo. Mas no último minuto, ele cancelou sua viagem. A desculpa oficial? Ele estava doente. Mas, estranhamente, ele foi visto perfeitamente saudável na França poucos dias depois. Além dele, mais de 50 outros passageiros da alta sociedade, todos ligados a Morgan e seus interesses, também cancelaram suas passagens no último momento. Coincidência? Enquanto isso, Astor, Guggenheim e Strauss, os 3 grandes opositores do Federal Reserve, embarcaram. Eles não tinham motivos para suspeitar. Estavam a bordo do navio mais seguro do mundo, uma maravilha da engenharia moderna. Mal sabiam eles que estavam navegando para uma armadilha mortal. A teoria da sabotagem argumenta que o naufrágio não foi causado apenas por um iceberg. O plano era muito mais sinistro. A primeira parte envolvia o próprio capitão, Edward Smith. O capitão Smith era um dos marinheiros mais experientes da White Star Line, e esta seria sua última viagem antes da aposentadoria. Por que um homem tão experiente navegaria a toda velocidade por uma área notoriamente cheia de gelo, mesmo depois de receber múltiplos avisos sobre icebergs? Os teóricos da conspiração sugerem que o capitão Smith estava sob ordens diretas de seus superiores, especificamente J.P. Morgan, para manter a velocidade máxima, não importando os riscos. O objetivo era garantir que o navio chegasse a uma área específica no tempo exato para o acidente acontecer. O naufrágio precisava parecer crível, mas só a velocidade não garantiria o desastre. Aqui entra a parte mais sombria da teoria. Alega-se que um sabotador estava a bordo, um agente leal a Morgan. Sua missão era garantir que o navio afundasse rapidamente e sem chance de resgate imediato. Pensem nos misteriosos foguetes de sinalização. Sobreviventes relataram ter visto o Titanic disparar foguetes brancos, que na época eram um sinal de festa ou identificação, não de perigo. Os foguetes de socorro padrão eram vermelhos. Por que uma tripulação experiente cometeria um erro tão básico em um momento de pânico total? A teoria diz que não foi um erro, foi intencional.
O sabotador teria trocado os foguetes ou dado a ordem errada para confundir navios próximos, como o SS Californian, que estava parado a poucos quilômetros de distância e viu os sinais, mas não os interpretou como um pedido de socorro. Além disso, há a questão do incêndio no depósito de carvão. É um fato documentado que um incêndio estava queimando em um dos depósitos de carvão do Titanic desde que ele deixou o porto. A versão oficial minimiza isso, mas um incêndio contínuo poderia enfraquecer o casco de aço do navio. A teoria sugere que esse incêndio não foi acidental. Ele foi iniciado de propósito para enfraquecer a estrutura do navio exatamente na área onde o impacto com o iceberg causaria o maior dano. Um casco já comprometido pelo calor extremo rasgaria muito mais facilmente. E então, o golpe final. O navio bateu no iceberg. O dano foi extenso, mas talvez não fatal por si só. No entanto, estranhamente, certas comportas estanques que deveriam ter isolado as áreas inundadas não funcionaram como esperado. E algumas das bombas de água mais cruciais falharam misteriosamente. Sabotagem? Ordens para não ativá-las corretamente? Para os teóricos, a resposta é sim. O plano era garantir que o navio afundasse em menos de 3 horas, antes que qualquer resgate significativo pudesse chegar. E o resultado? John Jacob Astor IV, Benjamin Guggenheim e Isidor Strauss morreram naquela noite gelada, junto com mais de 1.500 outras almas. Os 3 homens, que eram a maior barreira para a criação do Federal Reserve, foram convenientemente eliminados de uma só vez. E o que aconteceu depois? Apenas um ano depois, em 1913, sem a poderosa oposição dos 3 magnatas, o Federal Reserve Act foi aprovado pelo Congresso dos Estados Unidos. O Banco Central que eles tanto temiam foi criado, mudando para sempre o cenário financeiro global e concentrando um poder imenso nas mãos de um pequeno grupo de banqueiros privados, liderados, é claro, por J.P. Morgan e seus associados. Coincidência? Talvez. Mas as peças se encaixam de uma forma assustadora. O cancelamento de última hora de J.P. Morgan, a velocidade imprudente do navio, os foguetes de sinalização errados, o incêndio suspeito no depósito de carvão e, o mais importante, a eliminação dos principais opositores a um plano financeiro que mudaria o mundo. Claro, não há uma prova definitiva, uma confissão ou um documento que confirme a sabotagem. A história oficial permanece intacta. Mas quando olhamos para os motivos, as oportunidades e as consequências, a teoria de que o naufrágio do Titanic foi um assassinato em massa orquestrado para fins políticos e financeiros se torna uma possibilidade arrepiante e difícil de ignorar. O que você acha? Foi o Titanic vítima de um infeliz acidente com a natureza ou uma peça em um jogo mortal de poder e ganância? A verdade talvez ainda esteja no fundo do Atlântico, guardada pelos destroços silenciosos do navio que nunca deveria ter afundado. Obrigado por assistir. Se você gostou de mergulhar nesse mistério, não se esqueça de deixar o seu like, se inscrever no canal e ativar o sininho para não perder nossas próximas investigações. Até a próxima!